Queridos, graça e paz. Mais uma sexta-feira, estamos aqui para mais um estudo. Hoje com um tema bem interessante, que é cuidado com a igreja, da numerofobia à numerolatria, com o pastor Douglas Alves, da Primeira Igreja Batista em Venturosa. Seja bem-vindo, meu querido, que Deus abençoe e fique à vontade para dar o estudo nesta noite. Nós vamos orar nesse momento para poder passar a palavra para você. Pai querido, estamos em sua presença para te agradecer, Deus, por este momento, por este estudo, que possamos aprender mais o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus te pedimos, Deus, continua abençoando, fazendo a sua vontade, falando aos nossos corações, que possamos aprender mais do Senhor. Abençoa as pessoas que estarão online e que elas também possam aprender mais o que o Senhor quer para as vidas delas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Antes de passar a palavra, quero desejar as boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E agora eu passo a palavra para Douglas. Fica à vontade, meu irmão. Que Deus te abençoe. Seja aí um instrumento nas mãos do Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Sião, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em nossos corações. É uma alegria imensa estar compartilhando com vocês mais um momento. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pelo pastor de vocês, pelo pastor André, juntamente com a sua família, a quem amamos demais. E um tema bem pertinente para a gente conversar no dia de hoje. Nós iremos conversar sobre numerofobia e numerolatria. Já ouviram falar nessas duas palavrinhas? O nosso tema é da numerolatria à numerofobia, do medo à paixão pelos números. E eu confesso aos irmãos que essa questão ela me acompanha há bastante tempo. Aliás, ainda antes ou dentro do período de formação acadêmica, que ela vem me acompanhando, atravessando a ordenação pastoral e também no exercício do ministério. Por isso eu confesso que fico feliz em poder compartilhar e refletir com vocês um pouquinho sobre esta temática. A nossa conversa hoje, irmãos, terá a seguinte forma. Eu tentei dividir aqui para ficar um pouco mais dinâmico e de mais compreensão aos irmãos. Nossa conversa se dará da seguinte forma. Primeiro, numerofobia. O que é isso? Segundo, é possível ter medo de crescer? Terceiro, nanismo conformado. Não entendeu? Calma, eu explico daqui a pouquinho, tá bom? Quarto, numerolatria. O que é que significa? Quinto, seria a numerolatria uma doença da igreja moderna? E por último, nós estaremos encerrando, refletindo sobre o propósito de Deus para o crescimento da igreja. Muito bom conversar e poder compartilhar isso com vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa oportunidade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre esse bom estudo aos nossos corações, que nós possamos sempre voltar os nossos olhos para a Tua Palavra e para o Evangelho de Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, começaremos então a nossa conversa, meus irmãos, diante de algumas perguntas para nossa reflexão inicial. Primeiro, a pergunta célebre: o que é igreja? Qual é a nossa perspectiva de igreja? Será que todo agrupamento que tem surgido em nosso tempo realmente se trata da igreja de Jesus? Uma outra pergunta: quem faz parte da igreja de Jesus? É óbvio que me faltaria tempo para tentar resolver, ao mesmo que explanar
um pouquinho sobre cada pergunta dessa que eu acabei aqui de fazer, mas nós poderíamos dizer que a Igreja de Jesus, ela começou a se reunir de uma forma um pouquinho mais constante após o dia de Pentecostes, que está assim relatado no Novo Testamento. E de acordo com os escritos do Novo Testamento, havia muita unidade na igreja. Havia companheirismo na igreja. Havia muita alegria na igreja. E todos apoiavam e cuidavam uns dos outros. Essa era a igreja no começo, no início, no Novo Testamento. Acontece que todo ajuntamento começa também a trazer alguns problemas. Daí, para alguns, surge a necessidade, então, de um governo administrativo. Os dias dessa igreja vão se passando e alguns líderes dessa igreja começam, então, a perceber que alguns estavam recebendo revelações novas, revelações diretas de Deus, o que provocou para eles, ali no primeiro século, o estabelecimento de uma doutrina comum. Algo que todos pudessem aceitar, para evitar, então, confusões um pouco maiores do que aquelas. Com o surgimento dessa doutrina comum, o que nós chamamos de teologia, foi criada também a eclesiologia, que é a teologia da igreja. Dá para entender? Baseada na palavrinha grega eclésia ou eclesia para alguns, que aparece algumas vezes no Novo Testamento como traduzida por igreja. Por que é preciso, antes de refletirmos sobre aqueles pontos, a conhecer sobre isso, sobre a doutrina da igreja? Primeiro nós precisamos conhecer, porque no nosso tempo muitos agrupamentos têm surgido utilizando o nome de igreja, mas que estão longe de ser a igreja desenhada por Deus ali no Novo Testamento. Sendo assim, tudo que nós devemos refletir sobre igreja, meus amados irmãos, tudo, absolutamente tudo que nós devemos refletir sobre igreja precisa estar fundamentado no Novo Testamento, em Jesus. Isto posto, adentremos então aqui ao que tange a temática da nossa conversa sobre o nosso breve estudo. Primeiro ponto, numerofobia. O que é numerofobia? Numerofobia, meus amigos, meus irmãos, basicamente é o medo dos números. E quando atrelada à perspectiva eclesiológica, ou seja, a perspectiva da igreja, esse medo dos números atrelado à igreja seria equivalente ao medo do crescimento. Medo de crescer. Apesar que esse é o segundo ponto, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. E é a igreja quando acredita que existe uma rivalidade entre quantidade e qualidade. Já ouviram falar sobre isso? Há quem acredita que exista uma rivalidade entre quantidade e qualidade. Por este motivo, passa a se entregar àquela crença de que é melhor que não cresça do que crescer sem qualidade. Eu acredito que você já ouviu essa expressão em algum momento. E isso é um problema muito grave, principalmente quando nós partimos do princípio de que nós estamos falando da igreja de Jesus. Aí nos sobrevém a segunda pergunta do nosso estudo que dá norte à nossa conversa. É possível ter medo de crescer? Será? Nós somos um povo que cremos que o perfeito amor lança fora o medo.
Não é assim que João vai escrever lá na sua primeira epístola? Pois é. O medo do crescimento, talvez ele exista em algumas igrejas pelo simples fato de termos distanciado da perspectiva bíblica neotestamentária. Ou seja, a perspectiva bíblica do Novo Testamento a respeito do que é ser igreja. Quando nós perdemos essa perspectiva bíblica do que é ser igreja, logo nós abrimos espaço para o medo. Medo de tudo, inclusive medo de crescer. Daí surge a numerofobia. Aí caímos naquilo que aqui eu denomino como sendo nanismo conformado. Já ouviram falar sobre nanismo? Já? Nanismo, para aqueles que não ouviram, nunca ouviram falar, nanismo é aquela anormalidade que faz com que o indivíduo permaneça menor do que os outros. Mesmo que os outros sejam da mesma espécie. É aquele que popularmente nós conhecemos como anão. Já viu algum anão? Já conheceu algum anão? Quando nós atrelamos essa ideia do nanismo conformado aqui que eu estou trazendo nesse estudo com vocês, quando nós atrelamos isso à perspectiva da igreja, nós vamos ver que algumas coisas se encontram justamente diante desse nanismo. Só que por parte da igreja, há uma espécie de conformismo com esse nanismo. Dá para entender isso? Diferentemente do nanismo patológico, que é a enfermidade, que é uma espécie de deficiência, isso porque se você perguntar a qualquer anão, uma pessoa que tem nanismo, se ele ou ela, descobrindo uma fórmula do crescimento, se utilizaria ou não, sem sombra de dúvida, a adesão seria em massa. Agora, no caso da igreja, não pode haver, por parte da igreja, esse conformismo com a pequenez. Não pode. Agora, sabe qual é o grande problema disso tudo? É porque a numerofobia é um extremo. A numerofobia é um extremo. E muitas igrejas, quando decidem sair desse extremo chamado numerofobia, na maioria das vezes não conseguem encontrar o caminho do equilíbrio. E acabam saindo do extremo da numerofobia e descendo ladeira abaixo para um outro extremo tão danoso quanto, se não mais danoso do que a numerofobia. Não mais danoso do que a numerofobia, que é a numerolatria. O que é a numerolatria? A numerolatria é o crescimento numérico a qualquer custo. O importante é crescer. Nós queremos crescer. O nosso alvo é o crescimento. Não importa da forma como vai ser. Nós precisamos crescer. Já ouviu isso? Tem muitos arraiais pensando dessa forma. E nesse ponto aí, nós encontramos o que muitas igrejas têm utilizado para atrair pessoas para então dar esse crescimento, que são as técnicas do pragmatismo. Pragmatismo seria basicamente não se importar com a verdade desde que os resultados nos sejam favoráveis. Seria negócio, eu estou disposto no pragmatismo, e quando atrelado à numerolatria, seria dizer, eu estou disposto a negociar todas as verdades bíblicas por aquilo que funciona, por aquilo que traz pessoas para dentro do templo. Ou seja, se está trazendo, se está gerando pessoas para dentro do templo, esse é o resultado. Mas só que esse é um outro extremo, é a numerolatria. E a numerolatria, meus queridos irmãos, não faz parte do Evangelho de Jesus. Essa paixão desenfreada por números
e achar que os números são o resultado de que estão fazendo a coisa certa, não pode existir em uma igreja que está centrada em Cristo. As coisas no Evangelho não funcionam dessa forma. Eu ouvi uma frase esses últimos dias que muito chamou a minha atenção, quando dizia: Jesus não quer fãs, ele deseja discípulos. Tem muitos arraiais espalhados em nosso tempo, fazendo com que fãs de Jesus surjam, mas não discípulos de Jesus. E a pergunta que não quer calar, queridos e amados irmãos, diante dessa numerolatria que nós temos visto, é a seguinte: será esta a doença da igreja moderna? Será que a numerolatria é a doença da igreja moderna? Parece que sim. Basta você fazer uma pesquisa rápida, querido amigo, querida amiga, entre os próprios cristãos que você conhece. Você logo vai constatar que, para a grande maioria, o sucesso, aspas, de uma igreja está na quantidade de pessoas que ela consegue arrebanhar dentro de um templo. Para a maioria das pessoas, o sucesso de uma igreja se dá pela quantidade de pessoas que ela consegue arrebanhar dentro de um templo. E pouco a pouco, a igreja, nessa perspectiva da numerolatria, a igreja vai se tornando um balcão de negócios. Você já ouviu essa expressão? Pois é, um grande mercado se torna a igreja, onde o consumidor é quem determina o que terá na igreja. Quer prosperidade? Nós temos. Quer saúde? Quer sucesso financeiro? Nós temos. O que você precisa, nós temos. Esse é o lema de uma igreja que adentrou os rumos da numerolatria. Como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, é a igreja no efeito Ibope, onde você decide, entende? Os rumos, a pregação, o conteúdo. E a grande verdade, meus irmãos, é que nós não podemos modificar a mensagem do reino. Nós não podemos alterar a mensagem do reino para atrair pessoas. O crescimento da igreja não depende, absolutamente nunca dependerá das técnicas do pragmatismo. Mas o crescimento da igreja dependerá da obediência dela ao propósito para o qual ela foi chamada. E aqui eu encerro esse nosso breve estudo justamente nesse ponto, nesse quesito. O propósito de Deus para o crescimento da sua igreja. O desejo de Deus, queridos e amados irmãos, é que nós, a sua igreja, nós não venhamos a cair nem em um extremo nem outro. O desejo de Deus para nós, como sua igreja, é que nós não abracemos nem a numerofobia, nem a numerolatria. Nem o medo dos números, nem muito menos a idolatria por eles. Pois todos os dois extremos são perigosos, são danosos e não conseguem se fundamentar na perspectiva do Evangelho de Jesus. Eles não conseguem encontrar espaço no Evangelho de Jesus, porque enquanto a numerofobia acredita que existe essa rivalidade entre qualidade e quantidade e tem medo do crescimento, que isso é um problema grave, a numerolatria, por sua vez, aceita que o crescimento é que importa, não importa o método, não importa o que está sendo utilizado. Portanto, todos os dois extremos são perigosos e não combinam com o Evangelho de Jesus. Eu concluo, portanto, queridos amados irmãos, dizendo que para que nós não venhamos a cair em nenhum dos dois extremos, nós como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos caminhar em equilíbrio.
E qual seria esse equilíbrio? O equilíbrio seria voltar os nossos corações para o manual, para a doutrina da igreja. Lembra quando eu disse no início? Que é o Evangelho de Jesus. O mesmo procedimento nós precisamos ter da igreja primitiva. Perseverar na doutrina, perseverar nos ensinos de Jesus. Precisamos manter viva a comunhão. Nós precisamos repartir o pão. Nós precisamos manter acesa a chama da oração. Tudo isso, meus irmãos, em submissão completa ao Senhor da igreja, pois nós cremos que a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. Certos de que fazendo isso é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que vai acrescentando ao seu rebanho aqueles que vão sendo salvos. A exemplo desse crescimento saudável da igreja está no período de desenvolvimento ali no livro de Atos. Eu não sei se você recorda, mas eu vou tentar lembrar aqui para você. Por exemplo, Atos capítulo 1, verso 15, nos diz que naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos e um grupo de cerca de 120 pessoas creram em Jesus. Atos capítulo 2, verso 41, nos diz assim, olha, os que aceitaram a mensagem e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Era primeiro 120 pessoas. Agora, diante dos apóstolos, já tem um acréscimo de 3.000 pessoas. Atos capítulo 4, no verso 4, nos diz que muitos daqueles que tinham ouvido a mensagem creram em Jesus, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000 pessoas. Atos 5, verso 14, nos diz que um número cada vez maior de homens e mulheres passavam a crer no Senhor e eram acrescentados. A igreja primitiva, no verso 31 do capítulo 9, passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava, diz o texto das Escrituras, encorajada pelo Espírito Santo. Aí o final do verso vai dizer, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 16, verso 5, mais à frente, vai dizer que assim as igrejas eram fortalecidas e cresciam em números cada vez maiores. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos nesse tempo, nesse dia, prosseguir com a pregação fidedigna das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso propósito enquanto igreja. Que nós possamos manter viva a comunhão. Esse é o nosso propósito enquanto igreja. Que nós possamos repartir o pão em todo o tempo, em todos os momentos, não só entre nós, mas a todos quantos necessitarem. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, prosseguir mantendo viva a chama da oração. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, prosseguir em completa submissão ao Senhor da igreja, que é Cristo Jesus, e entregarmos definitivamente os números a quem de direito, ao dono da igreja, porque ele, vendo a sua igreja cumprindo verdadeiramente o seu propósito, ele acrescentará dia a dia aqueles que haverão de ser salvos. Portanto, meus irmãos, que nós possamos crer que o Senhor da igreja é quem dá o seu crescimento. Que Deus abençoe a vida da Igreja Batista em Sião. Que Deus abençoe a vida da Igreja Batista aqui em Venturosa, no agreste do estado. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão.
Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que você possa ser um instrumento a fazer parte desse crescimento, perseverando no ensino de Jesus, se mantendo vivo na comunhão com seus irmãos, repartindo o pão, orando em todo o tempo e sendo submisso à vontade do seu Senhor. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês esse breve estudo. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Andrésio e toda a família. Até um próximo encontro com vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Eita, que esse estudo foi bênção, glória a Deus. Valeu, Douglas, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Aos irmãos que estiveram conosco aí nesse estudo, quiserem fazer alguma pergunta, pode aí digitar, fazer suas perguntas, que assim que possível estaremos respondendo. Eu agradeço a presença de todos. Não deixem de fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. E aí vamos estar respondendo e tirando as dúvidas na medida do possível. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Pai querido, estamos em sua presença para te agradecer por este estudo, Deus, pela vida de Douglas. Te pedimos que continue abençoando ele, abençoando sua família, seu ministério, a igreja a qual ele pastoreia, Deus. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estiveram online conosco, que elas também possam, Deus, ser revestidas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém. Se Deus quiser, estaremos de volta no domingo e todos juntos glorificando o nome do Senhor. Fiquem na paz e que Deus abençoe.